igreja, vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 339 do cantor cristão. 339. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgosto vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor. Paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de todo poder, de toda glória, de toda majestade, de toda santidade e amor. Nós estamos mais uma vez com o Senhor, na casa do Senhor, na dependência do Senhor e sobre o domínio e a vontade do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, se compadeça de cada um de nós, de cada um dos que vão estar ouvindo esta mensagem e vão ser tocados pelo Senhor e pelo seu Santo Espírito e terão, Senhor Deus, uma palavra que lhes possa fazer discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor, e como servir, honrar, testemunhar e bendizer do seu santo nome. Venha, pois, nos abençoar, apagar as nossas transgressões, perdoando os nossos pecados, lavando-nos no sangue de Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor com temor e tremor, com fé e esperança em ser atendido pelo Senhor e ser dirigido pelo seu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Número 60, coroai. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso de Deus com glória.
glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Raças, tribos e nações, o Rei divino, ai, o Rei divino, ai, a quem quebrou os firmes grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Oh, graças a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na série de mensagens que tem como título Fonte de Iluminação. Hoje a 16ª mensagem, e nós estamos estudando no livro de Amós. Nós sabemos que Amós, ele era pastor de ovelhas, na palavra de Deus está boieiro ou boiadeiro, mas é pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros, colhedor de figos silvestres de qualidade inferior, porque no tempo de Amós havia muito paganismo, e era o povo que se desviou do Senhor. Não era um povo qualquer, era aquele povo tirado com mão forte lá do Egito por Deus, que foi ao Egito quando José era governador do Egito e tinha aquele episódio com os seus irmãos, e aí houve fome sobre a terra, e aí foram para o Egito, porque sabiam que lá havia mantimentos, então foram comprar mantimentos, e aí teve o encontro dos irmãos de José com José, que pediu para trazer o irmão mais novo, e aí ficaram muito temerosos. Ele criou uma armadilha para segurar um dos irmãos lá, e aí veio a família de Jacó toda, e ali se cresceu naquela terra, e chegou um tempo que o faraó já não conhecia mais a história, quem foi José, e aí começaram a ser escravos, e foram escravos por 400 anos no Egito. E aí Deus, com mão forte, faz com que Moisés, criado como filho da filha de Faraó, depois de ir ao deserto e ficar 40 anos, veio como boca de Deus para libertar o povo de Deus, que caminhou 40 anos para chegar à terra prometida,
Então essa nação é uma nação que pertence a Deus, e Deus tem um propósito nesta nação, e acontece que em determinado período lá, eles se afastam de Deus, já quando o reino do sul estava dividido do reino do norte, e aí Deus queria corrigir aquele povo, e não tinha profeta, e não tinha quem pudesse falar, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus de maneira nenhuma. Ele não é de escola de profeta, não é filho de profeta, não é profeta, mas é alguém que pode ser usado por Deus, e Deus o usa, e 3/4 do seu período profetizando, ele profetiza lá em Jerusalém, onde Jeroboão II reina, onde a injustiça social reina, onde a incredulidade reina, onde a apostasia reina, onde a idolatria reina. E aí ele vai falando, e Amazias se levanta contra ele e diz: o que você está fazendo aqui? Você não pertence a isso aqui. E Amazias, que era sacerdote do templo do Senhor, adorava outros deuses e não queria repreensão. E aí Amós, a boca de Deus, vai chamando a atenção daquele povo e vai relatando os problemas que há naquela cidade. Há uma minoria de pessoas que se dão muito bem, que são amigos do rei, são cortesãos, que estão sempre lá no palácio, comendo do manjar dos reis, quando que a maioria da população é escravizada, pobres, sem recursos, miseráveis, porque se desviaram de Deus, e Deus chama a atenção deles para que eles voltem para Deus, mas essas coisas não acontecem. Deus vai corrigindo, eles vão passando por provações e privações, na expectativa de Deus e que eles se tornem para Deus, e eles não se tornam para Deus, estão cada vez mais distantes de Deus. Então, em Amós capítulo 1, do versículo de 1 ao 3, Deus está falando com Amós e de Amós. Profecias anunciadas por Amós, encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, que é de 10 a 20 quilômetros, lá próximo à Jordânia, próximo a Gaza, e sobre as visões que teve a respeito de Israel 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força Yahvé, era rei de Judá, e Ben Yoash, Jeroboão, filho de Joás, o povo lutará, era povo de Israel. E estas foram as suas palavras: eis que Yahvé brada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os alaridos, os áridos campos, e lamentam. O topo do Carmelo já está todo seco. 1:3. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo. Portanto, passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão no tempo da ceifa. 1:6. De novo ele vai repetir: eis que assim revela o Eterno, pelas 3 transgressões, que são 3 pecados, 4 pecados,
de Gaza, sim, ainda por um quarto pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu em Edom. O amados de Jesus Cristo, aí a gente vê o encargo profético de um homem simples, de escolaridade pequena, mas de uma integridade exemplar, de uma coragem muito grande, de uma persistência muito grande. Você é chamado por Deus, recebe uma visão de Deus que mostra a condição de um povo e faz com que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, e deixe os seus afazeres para ir, embora é o mesmo povo, mas dividido, para ir ao palácio, ir aos homens poderosos que tinham domínio sobre a nação e que eram pessoas que tinham uma vida regada de muita pompa, de muito alimento, de muitas coisas, de muitos privilégios. E ele é chamado por Deus para profetizar. E ele não vai profetizar, a sua vida vai bem, você vai ser melhor. Ele vai profetizar juízo. Só que Deus avisa sempre antes de fazer alguma coisa. Deus avisa. O amor de Deus, ele é grande. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se arrependam. A longanimidade de Deus faz com que ele crie meios para que as pessoas despertem, enxerguem, mudem de direção e voltem para Deus. Mas o que acontece? Amós advertiu os israelitas a se arrependerem. A mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem de arrependimento. Mas o que acontece? A mensagem é dada, a visão é declarada, a disponibilidade em ir e a passar por provas, privacidades, insultos e ameaças e até perigo de vida. Você chega em um lugar e diz, olha, é melhor vocês se arrependerem, porque Deus vai destruir vocês. Vocês já estão vendo, os campos estão secos. Já há fome, mas vai haver terremoto. Deus vai matar estas pessoas, vai tirar elas da terra dos viventes. Mas há uma chance, há uma condição para que isso não aconteça. E a condição qual é? É arrependimento. Mas arrependimento, ele é uma coisa que faz com que a pessoa ela perceba que está no erro. Mas as pessoas que andam no erro, elas têm mecanismos de defesas e dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. E vai dando desculpas. Olha, eu dou esmola, eu dou dízimo, eu pago as minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Mas o que está acontecendo aqui é de que eles adoravam a Deus. É a nação que é a menina dos olhos de Deus. E não adora um Deus feito por mãos de homens, adorava o Deus verdadeiro. Mas com o costume das gentes que estão em volta, eles vão adorar o Deus desses que como filisteus, ele vai adorar
Deus dos edomitas, Deus daqueles que habitavam antes deles, e que a ira de Deus se acendeu, a taça encheu, e eles foram retirados. Morreram quase todos, mas restou ainda alguns, e eles influenciaram estes. Essas questões de influenciar continuam, tá? É gente que vem falar, mas você tem que se revestir da palavra, porque Deus diz assim, está escrito assim, eu tenho que adorar a Deus. Ah, mas ele disse isso, ele disse aquilo e outro. Seja Deus verdadeiro. Todo homem mentiroso. Eu hoje estava colocando na pregação de um pastor da Igreja Batista da Água Branca, que já não pertence mais à denominação, porque se rebelou. Diz que no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele disse que se eu der da água para você beber, você nunca mais terá sede. Ele cometeu uma heresia muito grande. Diz que aquilo lá eram jatos de espermatozoides, sabe? E estava falando que você pode ser bêbado, que Deus está com você, você pode isso. Mudou a mensagem, saiu do eixo, saiu da presença, mas a igreja é cheia, a igreja ficou para ele, e ele tem uma vida boa, como vaca de Baçã. E aí as pessoas vão na conversa dos outros. Vale só o que está escrito. E aqui, amados de Jesus Cristo, o que nós vemos em Amós 1, 2 e 3 e até o versículo 6, é de que eles rejeitaram o Senhor. Rejeitar a Deus é apostatar-se dele. É a porca lavada voltar à lama. É o cachorro vomitar e comer o vômito. É voltar a uma condição pior do que aquela que estava antes que conhecesse e servisse a Deus. Rejeitaram a Deus. Por quê? Porque eles queriam viver conforme eles queriam. Julgavam certo todas as coisas que eles faziam. Falei a vocês no domingo próximo passado de que as pessoas que iam falar para eles se consertarem, como Deus usava os nazireus, eles davam vinho para os nazireus. Para quê? Para não ouvir a repreensão de Deus. Quando um homem de Deus chama a atenção, é porque há erro, é porque há engano. E aí as pessoas se voltam, ficam iradas, porque querem ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos. E aí há várias coisas. Esse pastor, esse profeta, só põe a gente para baixo. O que adianta eu elevá-los e vocês se acharem que são grandes coisas e terminar a vida e nos encontrarmos todos no inferno? Deus repreende, porque Deus ama. Deus corrige o filho que ama. Não é o vizinho que corrige o seu filho. Então essas questões é de que eles rejeitaram os profetas do Senhor. E Deus está avisando a nação que os profetas cessariam. E cessaram. Por 400 anos. Não houve profeta em Israel. É silêncio. Silêncio absoluto. Se cumpre o que está em Amós: enviarei fome não de pão e sede não de água, mas de ouvirem a palavra do Senhor. Porque quando tinha profeta não ouviam. Além de Deus trazer a correção, exercer o juízo, haver terremoto, haver peste,
E aqui não é só para Israel, mas para todos os que estão em volta. Em Israel. Você acha que aqueles que estavam em Israel e que estavam em Samaria e que viviam bem debaixo da corte palaciana, queriam correção? Queriam mudar de vida? De maneira nenhuma. Subjugavam e viviam às custas do pobre. Viviam às custas do paupérrimo. E viviam fazendo aquilo que eles queriam. Olhe para a vida do profeta. Convém que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só mulher. E aí tem profeta que tem 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Então essas questões são muito sérias. Amós está chamando a atenção do povo e vai cessar os profetas. As pessoas vão ter vontade de ouvir de Deus, mas não ouvirão mais. Por quê? Porque gente, ser rejeitado por alguém deve ser muito terrível. Você imagina Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que criou o homem com as suas próprias mãos, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e esse, em vez de adorar a Deus, porque ele foi criado para o louvor da glória de Deus, disse: eu não quero. Não existe Deus. Aqui dentro da igreja teve um moço aqui, que frequentou a igreja há muito tempo, era levita aqui, e gravou um CD, e acho que a expectativa que ele tinha era de ganhar muito dinheiro com esse CD, e não teve sucesso nisso, ficou meio tantã, e agora diz que não existe Deus, e ainda fala para as pessoas desistirem porque Deus não existe. Disse o louco no seu coração: não há Deus. Quem rejeita o Senhor é louco. E Deus emudece. Amados de Jesus Cristo, as nações fronteiriças também seriam destruídas, tanto Israel como Judá. Nós estamos falando que Cristo está voltando. E as pessoas se casam, se dão em casamento, e é como nos dias de Noé. Acaba não dá. Há pessoas que, e aí eu vou dizer que estava domingo à noite aqui na igreja, diz que podia morrer sossegada de que realizou o seu sonho. O que adianta você realizar 1, 2, 3, 5, 10, 15 sonhos, morrer e ir para o inferno? Eu estava aqui domingo à noite e disse no show: eu posso morrer tranquilo. Realizei o meu sonho. O amados de Jesus Cristo, quem daqui já advertiu alguém sobre alguma coisa? A gente sempre fala. A gente sempre diz. E qual foi o resultado? Você quer o mal dessa pessoa? Você quer o bem dessa pessoa? Como essa pessoa te vê? Como um chato, como uma chata. Fala muito. Isso eu já sei. Isso eu também já sei. Amados, Deus adverte a nação. E a nação se arrepende. É como Jonas, que não quis ir, porque julgava que os ninivitas tinham todos que morrer porque eram pecadores. E ele vai lá, e ele fala, e as pessoas se arrependem, inclusive o rei. Se veste de saco e senta sobre cinza. Se arrependeram. Mas quantas vezes falamos
insistimos, e as pessoas ainda ficam nossos inimigos. O amados de Jesus Cristo, quem aqui já foi advertido e não deu ouvidos? E o que aconteceu por não ter ouvido? Amados de Jesus Cristo, é desastre. Quando alguém chama a minha atenção, eu tenho que ouvir o que aquela pessoa está dizendo, qual é a intenção dela, o porquê dela ter falado aquilo. Puxa vida, se está falando isso é porque quer o meu bem. A pessoa muda de situação, ela muda de igreja. Não quer dar ouvido. A máxima do mundo hoje é: Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Então, quando a gente fala, quando a gente diz, nós somos castradores, nós somos duros, somos pessoas que não têm amor, que não têm piedade. Como é que me abraça e me dá beijinho e fala coisa boa para mim, que quer o meu bem? A igreja sabe. O pastor sempre diz: amar a tua causa, endireita o seu caminho. O pastor fala: a carapuça serviu, veste. Muda a sua história, muda a sua situação, endireita o seu caminho. Quais são os princípios que nos ajudam a entender e aplicar em nossa vida? Amados de Jesus Cristo, Amós capítulo 2, de 4 a 6. Amós 2, de 4 a 6. Olha só o que o profeta está anunciando. Assim declara Deus, assim declara Yahvé: pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais 4 pecados, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá de Yahvé, do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Israel, e ainda por 4 pecados, por o 4º pecado, lhes determinei, pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. Como que um homem de Deus pode ser tão desumano assim? O ser humano, ele não tem valor. O valor que ele tem é mercantil. Então, o homem que está ali para reinar, ele está ali para oprimir o pobre, o órfão, a viúva, fazendo aquilo que quer, do jeito que acha certo. É mais ou menos o que estamos vivendo no nosso país e no mundo hoje. Eles são como está na palavra, lá em Amós, capítulo 4,
de 4 a 13. Amós 4, de 4 a 13. Vinde a Betel, entregai-vos ao pecado, ide a Gilgal, e multiplica vossas transgressões, apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Denuncia o Senhor. Denuncia o Senhor. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, a outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede, e ainda assim vós não refletistes nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens a fio da espada e permiti que os vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim não refletistes nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha, e ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel, e porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. E haver Elohim, Deus dos exércitos é o seu nome. Mas tem alguma coisa errada. As pessoas são dizimistas. As pessoas levam ofertas ao templo de 3 em 3 dias. E Deus castiga. Para quem que estão levando oferta? Para quem que é essa fidelidade? Para quem que é isso? Não é para Deus. É para deuses estranhos. Porque eles abandonaram a Deus. Porque eles se desviaram do caminho de Deus. Porque eles rejeitaram o Senhor. Deus rejeita. Deus corrige. Ele deu a vida. Ele tira a vida. Não fuja do propósito de Deus. Ande na presença. Obedeça. Cumpra com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Para que um homem vai viver em uma terra que mana leite e mel
se rejeitou quem tirou eles do Egito. Quando eu falei lá no domingo do sangue nos rios que matou os peixes, onde Faraó ia banhar-se, é o que está acontecendo aqui. A carnificina que está acontecendo aqui. O lugar que era para ser um lugar onde as pessoas adoravam, serviam e honrassem a Deus e serem prósperos, se desviaram do caminho de Deus e rejeitaram a Deus. Viver para quê? Para fazer peso na terra? Ah, mas Deus é muito duro. Que Deus que é esse? Esse é o Deus Santo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Criador e sustentador de todas as coisas. Para que uma pessoa dessa vai viver lá no mundo mais 20, 30, 40, 50 anos sem nunca dar glórias a Deus? Sem nunca reconhecer que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Viver para quê? Viver por quê? É uma afronta, não é? E não eram pessoas que não conheciam a Deus. Não eram as pessoas que não conheciam a Torá, a lei. Eram conhecedores, mas transgrediram. Eu pensei que você falaria nessa noite sobre as vacas de Baçã. Vai ficar para o domingo. Não é mulheres que estão sendo chamadas de vacas, não. É homens que estão nos palácios, são cortesões e que estão lá, como aquelas vacas lá naquele lugar a noroeste da Jordânia, quando tinha uma vegetação que os animais eles comiam e engordavam muito. Então, no domingo à noite, eu falarei sobre estas questões. Amados de Jesus Cristo, o povo não queria que os profetas falassem da consequência do pecado. É mais ou menos assim. O pastor pula com 2 pés no peito. Não querem ouvir a verdade. A gente tem que falar a verdade. A palavra de Deus diz: falai a verdade, cada um com o teu próximo. O que adianta eu ser querido seu, você ser querido meu, nós sermos grandes amigos e não cumprir com o propósito que Deus tem lá na sua vida? Tem direito à sua vida, tem direito ao seu caminho, põe a sua casa em ordem. Isso é importante. Colocar a casa em ordem. Deixa a casa arrumada. E aqui não estamos falando sobre arranjos, não. É você. Templo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Que se você se desvia, se você rejeita, você é templo de quem? Tem muita igreja, muito crente de igreja que tem aquilo que Jesus disse: vos tende por pai o diabo. Estão na igreja, mas não pertencem a Deus. Porque se você rejeitou a Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Qual é o resultado? É melhor ser odiado do que ser bajulado. Mas cumpra o papel que Deus está dando a oportunidade de ouvir, fazer uma introspecção, se arrepender e vir para o caminho e fazer a vontade de Deus. Pastor, mas não tem uma mensagem mais gostosinha, não? Tem. Domingo que vem a gente vai chegar nela, tá? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer no nome de Jesus Cristo.
Eu preciso de correção. Eu preciso melhorar a minha condição de servo. Eu preciso ser advertido pelo Senhor, porque muitas vezes julgo estar fazendo o certo, mas é o certo meu. É o certo que eu acho, é o certo que eu julgo. É como eu me olho e acho que eu sou tanta coisa, quando que na realidade eu sou pó e cinza. Eu sou miserável. É aquilo que Paulo olhou para ele e se viu. Miserável homem que sou. Preciso da correção do Senhor, da disciplina do Senhor, arrepender e ser aceito outra vez e andar na tua presença e fazer a tua vontade para o louvor do eterno, que é o Senhor. Eu agradeço ao Senhor por esta noite, por estar na tua casa, e que a bênção do Senhor, que a palavra do Senhor, que é a espada de dois gumes e que penetra, e é o martelo que esmiuça a penha, que seja cumprido o papel do Senhor, as pessoas que o Senhor quer alcançar, tanto aqui na igreja quanto nas mídias sociais. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.